Vou falar sobre combinações de cartas, vai render muito story, então se prepara, pegue a sua pipoca e vamos nessa. A gente se prende muito à combinação de cartas, é intuitivo, vir essa com essa é o quê? O que significa isso? Pode significar um monte de coisa. Às vezes a pessoa pergunta, Camila, o que a serpente e o sol significa? Não sei, porque não é só isso, né? Eu poderia responder, é uma cobra tomando um sol, um bronze, né? E basicamente é. Por quê? Quando a gente fala de combinação de carta, a gente tem que sair das palavras-chave. Eu tô tentando fazer um material sobre combinação de carta, mas eu não queria fazer aquela coisa combinando, né? Carta com essa significa essa. Porque não é assim que funciona na vida real. Vocês já devem ter visto esses significados de cartas nos sitezinhos e na hora que você for aplicar, nada a ver com a pergunta, com o texto todo. Tá? Eu tô querendo ver alguma coisa para entender. Eu tô tentando fazer um material pra gente entender a lógica por trás, porque é isso que importa. E a dica que eu dou pra vocês pra começar isso, né, é vocês observar primeiro. Eu acho que eu sou uma das poucas cartomantes que falam isso, ou talvez a única, né? Presta atenção na pergunta, no contexto que o consulente traz. A pergunta que ele faz é ficar, é ir, é voltar? É uma pergunta de adivinhação? Eu quero saber o futuro de tal coisa? É uma pergunta de conselho? Eu não tô querendo prever. E tudo isso vai mudar o espectro das cartas, tá? O método que você vai utilizar vai ser método linear, aí você vai ter que aplicar a sua lei da direção, caso você tenha, né? Corta para um lado, fecha para o outro, se for o seu caso. Ou se você vai adotar um método né, cruz celta, com as posições já colocadas, né? Negativo, positivo, futuro, tá? Antes de a gente ir para as combinações, primeiro a gente tem que entender que cada carta, ela vai modular conforme o contexto, a área, amor, trabalho, finanças, né? E aí você está colocando uma outra carta que também vai ter essa mudança de amor, trabalho, finanças. Eu tenho a carta do urso, por exemplo, né? Que no amor, geralmente, ele é posse, possessividade, e nas finanças ele é boa. Eu tenho a carta do sol, que também tem as suas nuances. E elas juntas no amor, elas juntam no amor para quem é casado, elas juntas no amor para quem é solteiro. E aí não dá. Você viu que tem dentro da área tem muitas nuances, né? Essas duas cartas dentro do trabalho, para quem está desempregado, é diferente de dentro do trabalho para quem está trabalhando, ou tem um negócio. E o que precisa mudar é não decorar palavras. E aí agora você deve estar falando, ai Camila, vou vender brigadeiro na rua, não quero mais. E não desista. Segura na minha mão que eu seguro na sua. É o seguinte, a questão não é decorar palavra-chave, nossa cabeça não aguenta, não tem como, mas entender a lógica por trás. Eu vou pegar até um papelzinho e entender como é que o urso em duas áreas são tão diferentes. Por quê? A gente vai colocar aqui, ó, ele acumula porque ele hiberna e acumula comida, né? Ele abraça e arranha as costas, né? O abraço de urso, né? Ele é grande, pesado, lento e você vê ele, né? Se você é picado por uma cobra, você é atacado por uma cobra, você não percebe. Você percebe depois que ela te atacou. O urso não, você já vê, vendo ele na sua frente, você vai ver, eu vou ser atacado. Então, tudo essas informações, elas fazem com que a gente entre numa lógica de falar, poxa, será que é legal alguém me sufocar e me guardar para si? Aí você tem essas mesmas características de acumular, de pegar para si nas finanças. Vou fazer um bom investimento? Aí é interessante, né? Pô, se o urso está falando, no momento do verão, eu estoco alimento para passar o inverno, uma vez que eu estoco finanças para passar as vacas magras. Então, ele é bom para as finanças. Aí você entendeu a carta individual, você entendeu a lógica por trás da carta. Aí se eu te pergunto, quando uma coisa vai acontecer? Tem um urso, você já sabe que é lento, pesado, demorado, mas porque o urso ele é poder, né? Ele é a presença ali. E aí você vai juntar com uma outra carta e você vai estudar essa carta. Eu peguei aqui a carta do cachorro. A carta do cachorro no amor é fofinha. É legal, é fidelidade. Só que quando eu tenho uma carta como o urso, que é mais negativa e densa no amor, que a gente já viu as características, a carta do cachorro é o quê? Negativada, porque o urso vai instigar as partes negativas desse cachorro, que é ele abraça por carinho.
E aí você fala, o cachorro, ele ativa a parte carente dele, porque ele pode ter, ele dá segurança, ele é fiel, tudo. Só que eu tenho o urso, já sei o significado do urso no amor, que é pesado, é denso, que é pra si, é ciumento. E o cachorro é o quê? Fiel. Ok, esse urso ele é fiel, né? Ou ele exige fidelidade, né? O urso exige a presença dele. O cachorro, qual é a parte negativa do cachorro? É a carência de querer para si a atenção toda hora. Então, uma pessoa possessiva que quer a atenção para si. E ela faz isso por carência. Então, você tá vendo que eu não tô decorando palavra-chave. Eu tô te ensinando a lógica disso. Né? Aí se eu pego essas duas cartas para finanças, esse investimento é bom para mim? Sim, é um investimento que eu vou acumular bastante dinheiro de forma segura, que é o cachorro, é confiável. Entende o significado das cartas? Você primeiro vai ter que entender ele em cada área, individualmente, a lógica, não decorar, entende? Prepara o checklist agora. Antes de a gente ficar combinando carta, a gente vai para o macro, né? Primeiro, escute o seu cliente, né? Perceba as palavras que ele usa para descrever a situação, porque você vai ver muita crença limitante no que ele fala, né? Se ele está muito no vitimismo ou não. Você também vai observar qual é a área que ele está perguntando, né? Ele está falando de trabalho, ele está falando de dinheiro, ele está falando de amor. E aí você vai prestar atenção no contexto que ele traz, né? Que ele está desempregado, ele está trabalhando, ele é empresário, ele está casado, ele está solteiro, ele tem 300 namoradas. Esse é o contexto. E tudo isso vai fazendo tipo um funil, porque cada carta vai se comportar de forma diferente em uma área da vida, de forma diferente. E aí você fica com um monte de informação. Aí conforme você vai prestando atenção nesse funil, você vai descartando algum significado das cartas. Você tem que fazer isso. Isso é a limpeza das cartas. E aí você vai escolher o método de tiragem que vai funilar mais ainda as cartas. Você viu que no checklist que eu acabei de colocar, não tem combinação de carta, né? Primeiro você vai ver isso. Isso vai fazer uma limpeza dos significados que vão sair. Depois você vai fazer uma coisa que acho que nenhum cartomante fala, eu vou te falar. Você vai prestar atenção no seu deck, porque o Petit Lenormand, ele não tem um padrão tão fixo quanto o tarô. Então você vai ver como o seu deck foi desenhado. O seu urso é um urso panda, porque aí ele já é meio devagar, né? Ele não dá tanto empoderamento. É um urso que está em extinção. Ou um urso polar, ou um urso marrom, ou um urso cor-de-rosa. Enfim, como foi desenhado. E olha, qual é a impressão que te passa aquele desenho com aquele deck específico. E aí depois você vai para a combinação de carta. Até aí você já fez essa limpeza. Por isso que é importante você estudar as cartas muito bem individualmente em cada área da vida.